E a reforma tributária retorna agora à Câmara dos Deputados. Para a gente entender os próximos passos, o que pode acontecer com a proposta aprovada nessa semana no Senado, a gente conversa com o deputado federal Mauro Benevides, do PDT do Ceará, que fez parte, inclusive, do grupo de trabalho que já debateu a reforma na casa. Deputado, muito bom receber o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, que privilégio para mim, mais uma vez, debater com todos vocês aí na Jovem Pan. Muito obrigado. Deputado, afinal, o senhor que acompanhou toda a tramitação, não só na Câmara, mas agora no Senado, o fatiamento, deputado, isso é algo que pode acontecer, inclusive o próprio governo já cogita essa possibilidade, isso seria bom, seria ruim? Qual a avaliação do senhor? Bom, primeiro vamos explicar, porque fatiar para as pessoas pode ser assim uma imagem ruim do que está sendo proposto. Fatiamento nada mais é do que o seguinte: o texto original, aprovado por nós na Câmara dos Deputados, foi ao Senado Federal. Alguns desses artigos, não todos, sofreram modificações. Então, fatiar significa o quê? Que esse texto, comum à Câmara dos Deputados e comum ao Senado Federal, portanto, o Senado não processou nenhuma alteração em relação àquilo que havia sido aprovado na Câmara. Isso é dado como cumprido a regra constitucional, que para ser promulgada uma emenda constitucional, você tem que ter o mesmo texto aprovado nas duas casas. Portanto, isso significa fatiar, que o que foi igual, promulga. Os artigos que foram modificados ou inseridos novos, esses sim, terão que ser retornados à Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados possa se debruçar e analisar com a profundidade que uma reforma dessa magnitude representa, e à disposição, por exemplo, do presidente Arthur Lira e todos nós que fazemos a casa, nós vamos liquidar isso e se isso chegar até quarta-feira, a redação final, porque essa redação final, Tiago, é muito complexa, tem que albergar todas as modificações, não só que aconteceram na CAI, mas tem que também albergar as modificações feitas no plenário, e isso envolve muita modificação. Chegando até quarta-feira, eu acho que a discussão da casa é votar isso de maneira imediata, ou seja, votar em 2 semanas, por exemplo, o que significa que, para concluir, não tenham a menor dúvida que a reforma tributária será promulgada no seu inteiro teor em 2023, Sim. Para que 2024 fique somente a confecção das leis complementares. Ô, deputado, para a gente tentar trazer essa discussão para a realidade do brasileiro, há muita preocupação, alguns setores vêm falando que haverá aumento de carga tributária em algumas áreas e que o consumidor pode pagar até mais caro por alguns insumos que são considerados básicos. O senhor acha que o Senado melhorou o texto que foi da Câmara para o Senado, e qual é esse temor em relação a esse possível aumento de carga tributária em pontos específicos, deputado? Bom, vamos lá então. Em relação ao temor do tamanho da carga, é bom lembrar que vem de lá para cá, inclusive precisa ser melhor especificado, onde ele diz que a carga tributária desses impostos, no caso dos estados, do IBS e da CBS, IBS, lembrando que é a junção do ICMS e do ISS, e a CBS é a junção do PIS, COFINS e do IPI. Portanto, lembrando que o que vem do Senado dizendo o seguinte, que a carga tributária não poderá exceder a média do que foi verificado de 2011 a 2022. Portanto, você tem aí uma segurança, apesar de que o conceito dessa aferição, a gente vai dar uma examinada lá na Câmara dos Deputados, mas isso dá realmente uma tranquilidade para essas pessoas que estão dizendo, olha, a alíquota vai ser muito alta, você vai aumentar a carga tributária. Não existe essa possibilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem 2 modificações que deram mais tranquilidades aos estados brasileiros, sobretudo aqueles que reclamavam mais em relação ao conselho gestor, Tiago, que é aquele conselho que vai receber a grana e distribuir com 24 horas, obviamente tudo por meio de sistema. Algumas regras foram colocadas no Senado e, inclusive, dando maior transparência, permitindo, inclusive, que os tribunais de contas possam fazer uma verificação no trabalho do Conselho Gestor e, para surpresa minha, essa conversa, essa desconfiança da maioria dos governadores acabou.
não existe mais. Agora, há uma reclamação extraordinária de vários segmentos que foram inseridos com alíquotas menores, ou alíquotas especiais, ou alíquotas reduzidas. Isso significa que, e eu vi já algumas especulações, de que a alíquota de referência, que era esperada ser de 25%, que essa alíquota poderia ir até a 27% e 27,5%, porque a maior alíquota de IVA do mundo é a alíquota da Hungria, que é 27%. Sim. Se a gente for para 27,5%, o Brasil vai passar para o mundo afora como aquele detentor da maior alíquota de IVA. IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado do mundo. Portanto, eu não acredito nisso, inclusive por duas razões técnicas. Qual é a razão dela? Uma delas, por exemplo, a reforma tributária, ela elimina todos os incentivos fiscais que a União dá, 546 bilhões de reais, e de que os estados também oferecem. Ora, para onde está sendo colocada essa receita nova que a União e os estados e municípios brasileiros detêm nesse cálculo que estão fazendo? Eu estou achando, Tiago, para concluir, que é somente para fazer uma pressão para que novas alíquotas não sejam diminuídas para outros setores específicos. Deputado, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, pelo menos a possibilidade de que isso aconteça. A gente sabe que a transição para que essa reforma comece realmente a vigorar é uma transição longa, até 2033, mas eu pergunto, já que tudo é informatizado, automatizado, o senhor acha que os pontos principais podem passar a valer antes desse processo ou isso está na lei e não tem jeito, tem que esperar? A emenda constitucional está definindo os prazos, né? Tanto é que, vamos lá, 2023 se aprova a emenda constitucional, 2024 se aprovam todas as leis complementares, porque é bom a gente traduzir para os nossos telespectadores, internautas que estão nos ouvindo e vendo nesse exato momento. Existe uma regulação muito forte que o Congresso Nacional terá que fazer no ano de 2024. Em 2025, a União, não os estados ainda, hein? Atenção, a União em 2025 faz o primeiro teste de uma alíquota de 0,9% para medir a potência, a palavra é essa, a potência tributária que essa alíquota terá. Somente depois, em 26, é que na União se inicia, portanto, a cobrança da CBS, que é a contribuição de bens e serviços, repito, junção de PIS, COFINS e IPI. Portanto, isso há todo um timing que está sendo estipulado lá. A diminuição dos incentivos fiscais, por exemplo, ele vai até 2032, como você mencionou, somente a partir de 33, onde se inicia integralmente, né, um novo modelo tributário, tanto para a União como para os estados. A não ser que aquela compensação que os estados ganhadores com a reforma, porque a reforma tributária, ela institui o princípio do destino puro, certo? Aquele que compra o bem é quem vai ficar com o tributo. E hoje, como é, deputado Mauro Benevides? Hoje é assim, quando o meu estado do Ceará compra de São Paulo, da alíquota de 18% do ICMS, São Paulo fica com 7%. Sim. E o meu estado cobra a diferença, o que na linguagem técnica chama-se DIFAL, diferencial de alíquota, de 11%. Então, com o princípio do destino puro, esses 18% ficarão integralmente para o estado consumidor. Ora, os estados que vão perder esses 7% estavam preocupados, e sempre foi uma das razões porque a reforma tributária nunca aconteceu. Esses estados que estão ganhando vão ceder parte dessa arrecadação para assegurar a média de 4 anos de arrecadação. Sim. Desses estados durante um período de 40 anos. Essa parte é que ainda está realmente estranhando para todos os estados brasileiros, e quem sabe a gente ainda possa fazer alguma modificação, mas é uma segurança importante, né, que os estados produtores obtiveram na reforma tributária. Deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Até a próxima, a gente volta a se falar. Um abraço. Estamos juntos, contem comigo, mas não esqueçam, reforma tributária é para simplificar essa parafernália de impostos diferentes por estados, por municípios, que agora vai ser gerada uma única. Muito obrigado.